Educação à distância, mudando realidades. Olá, galerinha! Tudo jóia com vocês? Eu sou a professora Rucilane e estou ministrando a disciplina de Contabilidade Pública no curso de Gestão Pública. Hoje nós vamos estudar sobre o que? As estruturas das demonstrações contábeis, tá? Mas antes de iniciar nossa aula, eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou mulher parda, cabelos castanhos com algumas mechas douradas, estou vestindo camisa branca, calça verde e sapatos laranjado. Atrás, ao fundo, temos aqui uma parede branca com alguns escritos dizendo EAD, mudando realidades, na cor verde. A gravação está ocorrendo aqui no campus Porto Velho, Zona Norte, no Instituto Federal de Rondônia, ok? Bom, feito isso, agora vamos apresentar o nosso conteúdo de hoje. Isso mesmo, essa nossa aula, tá? Essa unidade, ela foi dividida em duas. Então, temos a aula 3.1 e a aula 3.2. Vamos começar aqui com as estruturas das demonstrações contábeis e na próxima seguimos com as demais, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar aqui com a importância, ou seja, qual a importância das demonstrações contábeis, né? Demonstrações da contabilidade aplicada ao setor público, ou a gente chama muito de DECASP. Qual seria a importância? Essas demonstrações também são conhecidas, né, como demonstrações de propósitos gerais, segundo a NBCT, estrutura conceitual. O que elas buscam evidenciar? Elas evidenciam, no caso, a situação e as variações do patrimônio público, isso mesmo. E essa situação e essas variações do patrimônio, essa evidenciação, ela possibilita, tá, que os gestores públicos possam ter uma tomada de decisão mais transparente, né? E, com isso, também ela indica, ajuda na instrumentalização também do controle social. Ou seja, o que ela busca? Ela evidencia a situação e as variações do patrimônio público e possibilita a tomada de decisão por parte dos gestores públicos, promovendo accountability, transparência e instrumentalização do controle social. Então, você aí, estudante, além, né, de que você vai poder aqui por meio dessas informações úteis, né, te auxiliar, essas demonstrações te auxiliar na tomada de decisão, se você pensar por outro lado, lá como o cidadão também, né, poderá utilizar essas informações lá no controle social. Isso você vai poder acompanhar, ver no que está sendo destinados os recursos públicos. E as demonstrações contábeis, elas buscam isso também, elas buscam evidenciar essa transparência, ok? Então, vamos continuar. Então, qual seria a estrutura aqui das DECASPs? Vamos seguir aqui. As demonstrações contábeis, elas apresentam essas informações extraídas dos documentos, né, de registro dos documentos que integram o sistema contábil da entidade. Então, já sabemos que quando a gente explicou lá das entradas, né, as informações, todos aqueles registros contábeis, eles são aplicados às técnicas contábeis e baseado também nos seus princípios, e são de lá que são extraídas essas informações, tá? Então, como já falei, essas informações são extraídas desses registros e documentos que integram o sistema da contabilidade. E o que mais que é dessa estrutura? As demonstrações contábeis, elas devem conter a identificação, tá, do setor público, da autoridade responsável e do contabilista. Lembrando também que teve uma legislação agora que atualizou, que agora a gente não pode mais falar contabilista ou contador. Agora é profissional da contabilidade, né? Profissional da área contábil. Ok. O que mais? As demonstrações, elas devem o quê? Ser divulgadas com a apresentação dos valores correspondentes ao período anterior.
nós vamos ver que se você está elaborando a demonstração, por exemplo, balanço patrimonial, você vai elaborar o balanço patrimonial agora em dezembro. Então, lá na demonstração, você deve incluir pelo menos lá 2021, às vezes colocam até os 3 anos anteriores, né? 2021, 2020, 2019, para que haja uma comparação. Então, vai ser divulgada a deste ano, o relatório contábil, lá 31 de dezembro, por exemplo, mas deve também demonstrar a comparação dos anos anteriores, tá? Vamos falar aqui, então, vou citar aqui os 6 primeiros balanços aqui, né, ou os relatórios. O primeiro aqui é o balanço orçamentário. O que ele visa evidenciar? Ele visa aqui a avaliação da gestão orçamentária, ou seja, ele faz o confronto das receitas previstas e receitas realizadas. A mesma coisa, despesas fixadas e despesas empenhadas ou realizadas, tá? E o balanço financeiro? Ele visa aqui ó, o ingresso e dispêndio orçamentário e extra-orçamentário, além dos saldos de disponibilidade dos períodos anteriores e seguinte. Nós vamos ver daqui a pouco a diferença entre o balanço orçamentário e financeiro. O orçamentário, já está falando, é apenas né, os ingressos orçamentários, enquanto o financeiro, tanto os orçamentários quanto extra-orçamentários. Na demonstração de variações patrimoniais, onde é evidenciada aqui as alterações quantitativas e qualitativas no patrimônio, indicando o resultado patrimonial. O balanço patrimonial é onde é evidenciado o patrimônio público e o saldo patrimonial. Na demonstração de fluxo de caixa, onde ocorre o quê? A avaliação da capacidade de geração de caixa e equivalentes de caixa. E na demonstração da mutação do patrimônio líquido, é onde é verificado o patrimônio líquido e sua composição. Mas vamos detalhar agora cada um deles, tá? O que seria o balanço orçamentário? Ele deve aqui evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária. Isso mesmo, que a gente já viu, ele vai o quê? Analisar tanto as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento, em confronto o quê? Respectivamente com as receitas arrecadadas e com as despesas realizadas. Então, vai depois fazer o cálculo, né? Diminuir lá as receitas estimadas menos as despesas fixadas, menos as receitas arrecadadas e as despesas lá realizadas menos as despesas fixadas. Bom, e quais informações são apuradas no balanço orçamentário? Então, o balanço orçamentário, ele vai verificar o quê? Se teve um superávit orçamentário ou déficit orçamentário. Equilíbrio orçamentário é raríssimo isso aqui acontecer, viu? Nem sei se já aconteceu isso mesmo. E como é que é feito esse cálculo? A análise das receitas realizadas e despesas empenhadas, tá? Então, se for receita maior que despesa, superávit. Se a receita for menor que despesa, um déficit. E quais seriam os quadros que compõem o balanço orçamentário? Temos aqui o quadro principal, tem o quadro de execução dos restos a pagar não processados, temos o quadro da execução dos restos a pagar processados. Vamos apresentar cada um deles. Qual seria o quadro principal? É no quadro principal que a gente apresenta aqui a classificação da receita por categoria econômica e de origem. Isso abordando sobre as receitas, tá? Receita corrente e receita de capital. Então, já vi a classificação, vocês estudaram essa classificação lá em AFO, tá? Quanto por categoria aqui econômica e de origem, isso quando se fala da receita. E é também demonstrado aqui os valores da previsão inicial, que aprovado na LOA, a previsão atualizada, que geralmente é onde ocorrem as estimativas de receitas, e a realizada. Temos também aqui o saldo, tá? Que é da realizada menos a atualizada. Encontramos o saldo. Lembrando, gente, que estou mostrando aqui a estrutura, tá? Desses balanços. Continuando ainda o quadro principal, só que agora a respeito das despesas, que é dividido aqui, ó, despesas correntes, despesas de capital, né? Temos aqui, quais seriam as despesas correntes aqui?
pessoal e encargos, juros e encargos da dívida, outras despesas correntes, nas despesas de capitais, investimentos, inversões financeiras, amortização da dívida, né? Tudo isso vocês já estudaram também, essas categorias lá em AFO. Então, quanto à classificação, só para lembrar, classificação da despesa ela é o quê? Ela é por categoria econômica e grupo de natureza, tá? E o que é demonstrado? Ele demonstra que os valores de créditos iniciais, esses aqui são os aprovados na LOA, a dotação atualizada, que são os créditos os iniciais mais os créditos adicionais abertos, e as despesas empenhadas, liquidadas e pagas. Ou seja, a gente vê aqui praticamente, né, as fases aqui da despesa. Então, é apresentado aqui. E no final também temos o saldo da dotação, tá? Que é o quê? Que é a dotação atualizada menos a despesa empenhada. Aí você consegue encontrar o saldo de dotação. O quadro 2. O quadro 2 ele apresenta aqui que é o quadro da execução dos restos a pagar não processados. Então, consegue ver aqui, ó, né, os inscritos no exercício anterior, em dezembro de 2003, liquidados, pagos, cancelados e o saldo, que é a soma dos exercícios anteriores mais de 31 de dezembro, mais os pagos e os cancelados. Temos aqui o quadro 3, que ele já mostra aqui os quadros da execução dos restos a pagar processados, ou seja, aqueles pagos, né? Bom, vimos a estrutura do balanço orçamentário, agora vamos estudar o do balanço financeiro. O que o balanço financeiro evidencia? Ele evidencia a movimentação financeira das entidades no setor público no exercício financeiro de um ano, tá? Ele também espelha a movimentação dos recursos financeiros do ente federado, demonstra o saldo inicial, os ingressos, que é a receita, e os egressos, as despesas, e também o saldo apurado do exercício corrente, que será transferido para o próximo exercício. O que mais que a gente vê? Trouxe mais uns conceitos aqui, tanto do artigo 103 da Lei 4.320 aqui, que ela aborda? Que o balanço financeiro demonstrará as receitas e despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentárias, conjugados com o quê? Com os saldos em espécie provenientes do quê? Do exercício anterior e aqueles que a gente transfere para o exercício seguinte. O MCASP aqui também trouxe um conceito, né? Abordando que evidencia que o balanço financeiro ele evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como que os ingressos e dispêndios extra-orçamentários, conjugado com os saldos de caixa do exercício anterior e aqueles também que transferem para o início do exercício seguinte. Gente, qual é a principal mudança aqui que houve, tá? A principal mudança é que os ingressos e os dispêndios eles passam a ser demonstrados por destinação de recurso. Vamos ver onde que está essa diferença. Antes disso, quais seriam os quadros que compõem o balanço financeiro? Temos o quadro principal e o quadro anexo das deduções das receitas orçamentárias. E quais são as informações que são apuradas no balanço financeiro? Temos aqui, onde é apurado o resultado financeiro superavitário e o deficitário. Como seria feito esse cálculo? Temos aqui o saldo inicial mais entradas financeiras menos saídas financeiras. Com isso, encontramos o saldo final, que é o resultado financeiro. Aqui, como vemos, o balanço financeiro, que é o quadro principal, temos aqui as receitas, o exemplo de receita orçamentária no 1, e como falamos, que agora mostra aqui também, né, a diferença que falou que era por destinação, apresenta os valores por destinação de recurso. Aí também aqui, apresenta os valores arrecadados após as deduções por destinação de recurso. Vimos aqui, vinculados à educação, à saúde, à previdência social e outras destinações. Isso
na receita orçamentária, parte 1. Nas transferências financeiras recebidas. O que aborda aqui? Eles refletem, tá, o movimento de recurso financeiro entre os órgãos e entidades da administração direta e indireta. Eles podem ser tanto orçamentários quanto extra-orçamentários, tá? Aqui são as transferências recebidas para execução orçamentária. E elas, gente, aqui, ó, pode ver, também tem a independe de execução orçamentária. Por quê? Falamos que pode ser tão orçamentária quanto extra-orçamentária. No 3, aqui, temos aqui o recebimento extra-orçamentários, ou seja, é aqui que compreendem os ingressos não previstos no orçamento e englobam os restos a pagar e inscritos no exercício para compensar a inclusão na despesa orçamentária. Olha aqui, gente, aqui que é feito todo aquele cálculo, né, das inscrições dos restos a pagar não processados, que é feito o ajuste aqui, e também, aqui a gente mostra também a inscrição dos restos a pagar processados. Então, esses estão dentro, né, dos recebimentos extra-orçamentários, e ainda estamos olhando o quadro principal. Por fim, temos aqui como que é feito o cálculo do saldo, né, ou seja, o saldo aqui do exercício anterior, que compreende o quê? Compreende os recursos financeiros no início do exercício, na conta caixa e equivalentes de caixa e o valor das entradas compensatórias no ativo e no passivo financeiro. Então, é somado todos os valores aqui. Agora, vamos falar dos dispêndios, ou seja, das despesas orçamentárias do balanço financeiro. Como é que ocorre, né? A mesma coisa. Nesse aqui é apresentado aqui as despesas empenhadas por destinação de recurso, enquanto no outro era as entradas, né, os ingressos. Aqui temos como que ocorre as despesas. Ó, toda essa é a diferença que veio na norma. As transferências aqui concedidas, enquanto na receita estavam as transferências recebidas, aqui já é o momento em que é concedida essas transferências para execução orçamentária, tá? Então, também reflete aqui a movimentação de recursos financeiros entre os órgãos e entidades, tanto da administração direta quanto indireta. Lembrando que também pode ser tanto orçamentária quanto extra-orçamentária. Aqui temos o pagamentos extras orçamentário, tá? O que ocorre aqui? É que vai compreender os dispêndios não previstos no orçamento e engloba os restos a pagar, inscrito no quê? No exercício para compensar a inclusão da despesa orçamentária. Então, é aqui que estão, tá, os nossos lindos restos a pagar, tanto aqui os não processados, quanto os processados. E, por fim, como é que seria o saldo, né? É que no saldo do exercício atual temos aqui o caixa equivalente de caixa, depósitos restituíveis e valores vinculados. Então, é neste saldo que vai compreender o quê? Os recursos financeiros, como eu falei, na conta caixa, os equivalentes de caixa e as entradas compensatórias, tanto do ativo quanto no passivo financeiro. E o que seria agora as demonstrações de variações patrimoniais? Gente, lembrando que aqui é só mostrando realmente as estruturas, tá? Uma próxima unidade, só lembrando aqui, gente, que aqui a gente só está mostrando as estruturas e os conceitos. É isso mesmo, é praticamente direto. Num próximo, se não me engano, acho que é o quinto, aqui na unidade 5, vamos falar sobre a análise desses balanços. Aí sim nós vamos trazer já o cálculo, como que é feita essas análises. Por enquanto é uma apresentação para vocês de como que é a estrutura desses balanços, tá? Então vamos aqui agora abordar sobre as demonstrações de variações patrimoniais. O que elas vão evidenciar? As alterações, já está bem claro, né? Verificadas no quê? No patrimônio, né? E essas alterações, gente, independem, tá? São independentes de execução orçamentária. Indica também o resultado patrimonial do exercício. Ela apura o resultado patrimonial do exercício em confronto o quê? Tanto das variações patrimoniais quantitativas quanto as
quantitativa aumentativa e as diminutivas. Aí vai fazer o confronto, a apuração desses resultados. Temos aqui o quadro principal das variações patrimoniais quantitativas e temos o quadro das variações patrimoniais qualitativas. Lembrando que o das qualitativas é facultativo. É por meio das DVPs que a gente encontra o quê? O resultado patrimonial. Então vamos ver, se for o VPA, né, for maior que VPD, teremos o resultado patrimonial superavitário. Se o resultado patrimonial for deficitário, quer dizer o quê? Que a VPA ela é menor que a VPD. VPA, já sabe, variação patrimonial aumentativa. VPD, variação patrimonial diminutiva. Então, né, para a gente encontrar esse resultado, é só diminuir, ó. Como eu falei, variações patrimoniais aumentativas menos as VPDs. Perfeito. E o que essas VPDs devem demonstrar, tá? Deve demonstrar o quê? A receita. No caso, a receita, eles são correspondentes aqui às variações patrimoniais aumentativas. A despesa, correspondente às variações patrimoniais diminutivas. E parcela do resultado de coligadas e empreendimentos controlado em conjunto mensurada pelo método da equivalência patrimonial. Então, ela também deve evidenciar, tá, essa parcela desse resultado de coligadas. O que mais que deve demonstrar? Deve demonstrar os ganhos ou perdas antes dos tributos reconhecidos na alienação de ativos ou pagamentos de passivos relativos ao quê? As operações em descontinuidades. E, por fim, também deve-se demonstrar o resultado do período. Então, vamos conhecer a estrutura da DVP. Temos aqui, nas variações patrimoniais aumentativas, os impostos, taxas e contribuições de melhorias. Essas eram antes as receitas tributárias, que agora já teve a atualização e já está, né, mostrando já de forma detalhada. E o que seria os tributos? Tem um conceito aqui de tributos, né, segundo a MICASP, que é toda prestação pecuniária compulsória em moeda cujo o valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito. E ela deve ser o quê? Instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Outro exemplo aqui que temos as variações patrimoniais diminutivas. Vou voltar aqui só para mostrar para vocês os outros, tá? Temos aqui nas variações patrimoniais aumentativas, temos contribuição, a exploração de vendas de bens e serviços, temos as variações patrimoniais aumentativas financeiras, as transferências e delegações recebidas e valorização e ganho com ativo e desincorporação de passivo. Por que eu não estou detalhando? Porque esses detalhes aqui vocês já viram em AFO, tá? Eu estou apresentando aqui o balanço, o relatório financeiro, o relatório contábil, desculpa. E na VPD aqui, qual seria as despesas? Pessoal e encargos, com benefícios previdenciários e assistenciais, uso de bens e serviços e consumo de capital fixo, as VPDs financeiras, transferências e delegações concedidas e desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos tributários. Um dos exemplos aqui. E o que seria esse uso de bens, serviços e consumo de ficção? Ele representa o quê? Representa aqui também o somatório, né, as VPDs, representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação de quê? De máquina pública. Compreende diário, material de consumo, depreciação, amortização. Então, esse tem um exemplo aqui das VPDs patrimoniais aqui. E, por fim, como é que temos aqui o saldo, né? Como é que é apurado. Esse valor, ele deve ser apurado aqui para como usar o saldo. Como é que vai ser? Ó, o valor apurado deverá compor o saldo patrimonial do balanço patrimonial. Então, o valorzinho aqui vai para o balanço patrimonial que a gente vai ver daqui a pouco quando estudar. Nossa aula, neste momento, né, como falei, a gente dividiu a unidade
em duas, 3.1 e 3.2. Então, na próxima unidade, vamos dar sequência às estruturas das demonstrações contábeis. Então, aqui você viu o balanço orçamentário, balanço financeiro e o balanço financeiro e as demonstrações de variações patrimoniais, tá? Então, nos vemos na próxima aula e tchau, tchau. Educação à distância, mudando realidades.